O Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: que queres? Ao que ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que hei de beber? Eles responderam: podemos. Então lhes disse: sim, bebereis de meu cálice. Todavia sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores das nações as dominam, e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, Salomé, mulher de Zebedeu, faz um pedido um tanto que ousado para Jesus. Ela pede a Jesus que quando ele estiver no seu reinado, que os 2 filhos seus, os 2 filhos de Zebedeu e de Salomé, sentassem um à direita e outro à esquerda. Com esse pedido, tanto ela quanto seus filhos estavam querendo lugar de destaque, uma posição de privilégio, estava querendo prioridades, cargos, de autoridade e de destaque no reino de Deus. Só que Jesus responde a esse pedido com uma pergunta: por acaso eles seriam capazes de beber do cálice que ele iria beber? E o que significa esse cálice? Quando Jesus fala do cálice de que ele iria beber, ele está falando do sofrimento pelo qual ele iria passar. Ele estava falando da sua morte de cruz. Ele estava falando da sua agonia, de todo o caminho que ele iria percorrer até chegar ao Calvário e lá ele entregar a sua vida como resgate, como salvação, fazendo então seu perfeito sacrifício ao Pai. Era desse cálice que Jesus falava. Foi para isso que Jesus veio, para a hora em que ele seria levantado da terra, em que ele seria sacrificado para nos dar a vida. Eles então, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, respondem que sim, eles poderiam beber desse cálice. E Jesus confirma que de fato, um dia eles iriam beber do cálice do Senhor, do cálice que Jesus experimentou. E por providência divina, meus irmãos, realmente esses 2 filhos de Zebedeu e de Salomé beberam do cálice do Senhor.
E por graça e providência divina, justamente São Tiago foi o primeiro dos apóstolos a derramar o seu sangue. Foi o primeiro dos apóstolos a testemunhar com seu sangue a sua identidade como cristão, a ser um mártir. Ele, de fato, foi o primeiro a beber desse cálice que ele respondeu a Jesus que seria capaz de beber. E hoje nós celebrando São Tiago Maior, lembrando que na Bíblia existem 2 Tiagos no Novo Testamento. Tiago Maior, que celebramos hoje, dia 25 de julho, que é filho de Zebedeu e filho de Salomé, irmão de João Evangelista. E temos também outro Tiago, que é Tiago Menor, este filho de Alfeu e de Maria de Cleofas, e é irmão de São Judas Tadeu. Então, hoje celebrando São Tiago Maior, nesse dia 25 de julho, também nós devemos tomar em nossa vida essa palavra, esse discurso que Jesus disse na passagem do Evangelho de hoje. Nós também, na nossa medida, na nossa realidade, no contexto da nossa vida, devemos beber desse cálice do Senhor, beber desse cálice de Jesus. Também entregando a nossa vida em sacrifício de amor, em oblação, em oferta a Deus. De que forma? Fazendo com que os nossos sofrimentos, fazendo com que as adversidades, as dificuldades, os desafios pelos quais passamos, sejam uma forma de nos santificar e de nos sacrificar para Deus, por amor a Deus. E em virtude também pela Igreja, em virtude da Santa Igreja Católica. Meus irmãos, todos nós passamos por sofrimentos. Uns passam por mais, outros por menos, mas todos nós passamos. E não só os cristãos, os católicos, mas também até aqueles que não acreditam, aqueles que são ateus, passam por sofrimento. O sofrimento é inevitável. Mas o bonito na vida de um cristão é que ele saiba transformar esse sofrimento pelo qual ele passa em oferta, em sacrifício a Deus. Ao passar pelo sofrimento, não reclamar, não lamuriar, não desistir, não desanimar, mas sim entregar a Deus esse sofrimento, a fim de configurar esse sofrimento ao sofrimento de Cristo. Essa teologia São Paulo fala bastante, que eu complete na minha carne aquilo que falta ao sofrimento de Cristo, à paixão de Cristo, em virtude da Igreja. E que assim sejamos nós, configuremos a nossa vida a Cristo, ou seja, que nós imitemos Cristo, que nós também percorramos este caminho de Cristo. Que o sofrimento seja para nós esta oportunidade. E quando tivermos um momento de sofrimento, ou quando um ente querido nosso passa por um sofrimento, devemos dizer assim: Senhor, se for da Tua vontade, livra-me deste sofrimento, transforme o meu pranto em alegria, mas que durante esse sofrimento que eu estiver vivendo, que ele seja para mim uma oportunidade de santificação, uma oportunidade de fazer esta oferta de amor, esse sacrifício de amor para Deus e também para a Igreja. E que a exemplo de São Tiago que foi esse primeiro mártir, esse primeiro apóstolo mártir que foi morto, decapitado, esse relato está em Atos 12:2. O rei Herodes mandou matar Tiago à espada e viu que isso agradava os judeus, aquela parcela dos judeus que era contra o crescimento do cristianismo. E com esse testemunho dos mártires e dos apóstolos, e os outros apóstolos também percorreram esse caminho, derramaram seu sangue, exceto São João, que não foi martirizado, mas que viveu até o fim de sua vida perseguido e recanteado lá na ilha de Patmos. Todos os apóstolos seguiram o caminho do seu mestre, que é o caminho da cruz. Jesus nos disse:
aquele que quiser me seguir deve tomar a sua cruz. Então façamos dos sofrimentos pelos quais passamos, das dificuldades pelas quais passamos na realidade da nossa vida, uma oportunidade de sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros seguidores e imitadores do Mestre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Minha Senhora e também minha mãe, eu ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Eu hoje vos dou meu coração. Consagra os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que ao vós venha. Então, para mãe, guardai e defendei, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Por intercessão de São Tiago Maior, apóstolo, São Cristóvão e Nossa Senhora Rainha da Paz, o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a